Um acordo de barriga de aluguel entre um CEO frio e uma jovem sem dinheiro transforma-se inesperadamente em amor verdadeiro. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O Hospital Central São Lucas era o retrato perfeito de Eduardo Salles. Estrutura impecável, ambiente controlado e uma eficiência que refletia o temperamento de seu CEO. Aos 39 anos, Eduardo construiu um império na área de saúde. Enquanto caminhava pelos corredores imaculados, funcionários se apressavam em cumprimentá-lo com respeito e uma pitada de temor. Senhor Salles, a reunião com a junta começa em 5 minutos, anunciou Mariana, sua secretária, enquanto tentava acompanhar seus passos largos. Obrigado. E aquele outro assunto? Eduardo perguntou sem diminuir o ritmo. Já recebemos 3 candidatas com o perfil solicitado. As pastas estão em sua mesa. Eduardo assentiu. Aquele outro assunto era o que mais ocupava seus pensamentos. Nos últimos meses, a decisão de ter um filho através de barriga de aluguel não tinha sido fácil, mas aos 39 anos, com um divórcio traumático nas costas, representava a solução lógica para sua necessidade de um herdeiro. Sem complicações emocionais, sem riscos sentimentais. Na cafeteria Aroma em Cia, Letícia Moura equilibrava 3 pratos enquanto desviava de uma mesa recém-ocupada. Seu turno duplo estava quase no fim, e suas pernas doíam como nunca. Mesa 7 esperando há 10 minutos, Letícia, gritou o gerente. Já estou indo, respondeu mantendo a compostura. Aos 26 anos, Letícia vivia uma rotina de trabalho-estudo-trabalho, que testava diariamente sua determinação. Depois do expediente na cafeteria, seguiria direto para a faculdade de enfermagem, onde sacrificava noites de sono para manter a bolsa parcial. No pequeno intervalo entre pedidos, puxou o celular do bolso. A notificação do e-mail ainda estava lá. Oportunidade. Programa de gestação assistida. Remuneração excepcional. O anúncio tinha aparecido em um grupo de estudantes de enfermagem, compartilhado por uma colega que conhecia sua situação financeira desesperadora. Na noite anterior, depois de horas calculando dívidas e mensalidades atrasadas, Letícia respondeu ao anúncio. A ideia ainda parecia absurda, mas o desespero falava mais alto. O apartamento minúsculo na pensão da dona Zilda estava com 3 meses de aluguel em atraso, e a ameaça de despejo era real. Ao terminar o turno, conferiu novamente o celular. Uma notificação piscava na tela. Entrevista marcada para amanhã, 10 horas, endereço anexo. O escritório no último andar do Hospital São Lucas era tão austero quanto seu ocupante. Eduardo analisava meticulosamente cada ficha das candidatas quando Mariana bateu à porta. A próxima candidata chegou, senhor. Letícia entrou no escritório, tentando disfarçar o nervosismo. Usava seu único conjunto social, um blazer azul marinho comprado em brechó e uma calça social que já mostrava sinais de desgaste. Senhorita Moura, certo? Sente-se. Eduardo não levantou os olhos dos papéis. Obrigada por me receber, senhor Salles. Letícia manteve a voz firme, apesar da intimidação natural que o ambiente causava. Vamos direto ao ponto. Eduardo finalmente ergueu o olhar. Por que você se candidatou para este programa? A franqueza no olhar dele desarmou Letícia por um segundo. Pensou em elaborar uma resposta calculada, mas optou pela verdade. Preciso do dinheiro. Tenho dívidas. Estou quase sendo despejada e quero muito terminar meu curso de enfermagem. Fez uma pausa breve. Mas se está preocupado com minha motivação, posso garantir que levo muito a sério a responsabilidade de gerar uma vida. Eduardo não esperava tanta honestidade. Normalmente, candidatas tentavam embelezar suas motivações. Aqui estão os termos. Empurrou uma pasta sobre a mesa. Contrato detalhado, regras claras e nenhum vínculo após o nascimento. Quero um herdeiro, não complicações sentimentais. Letícia folheou o documento. O valor oferecido era 3 vezes maior do que imaginava. Tenho uma condição, disse.
surpreendendo-se com a própria audácia. Quero privacidade. Não viverei na sua casa nem no seu mundo. Farei tudo conforme o contrato médico, mas preciso de meu próprio espaço. Eduardo estreitou os olhos avaliando-a. Tudo bem, mas acompanharei cada consulta, cada exame, e me reportará diariamente sobre sua saúde. Seus olhares se encontraram, o dele, calculista, o dela, determinado. Temos um acordo, então? Eduardo estendeu a mão. Letícia hesitou por apenas um segundo, antes de apertar a mão dele com firmeza. O toque breve causou uma sensação estranha em ambos, algo que nenhum dos dois estava preparado para reconhecer. Temos um acordo, senhor. Celis. Os olhos castanhos dela sustentaram o olhar frio dele por um momento a mais que o necessário. Eduardo sentiu algo inesperado. Não exatamente uma atração, mas um reconhecimento. Aquela jovem tinha uma força que ele não esperava encontrar. O procedimento será feito na próxima semana, ele disse, recuperando sua postura profissional. Prepare-se. Quando Letícia saiu do escritório, suas mãos tremiam levemente, não pelo acordo que acabava de fazer, mas pela estranha sensação que permanecia depois daquele breve contato. Era o início de algo que mudaria suas vidas para sempre, embora nenhum dos dois pudesse imaginar como ou quanto. 3 semanas após o procedimento de fertilização in vitro, Letícia aguardava nervosamente no consultório da doutora Camila Prado, a obstetra de confiança de Eduardo. O exame de sangue já confirmou a gravidez, mas esta seria a primeira ultrassonografia, o primeiro vislumbre daquela pequena vida que agora crescia dentro dela. Quando a porta abriu, não foi apenas a médica que entrou. Eduardo Salles, vestindo um terno impecavelmente cortado, entrou logo atrás. Bom dia, Letícia, disse ele formalmente. Bom dia, respondeu ela ajustando a bata hospitalar. Não sabia que viria. Eu disse que acompanharia tudo, Eduardo respondeu, mantendo distância calculada. A doutora Camila sorriu, tentando aliviar a tensão. Vamos ver como está nosso pequeno milagre? Letícia deitou-se na maca, sentindo-se estranhamente vulnerável. Quando a médica aplicou o gel frio em sua barriga, ela instintivamente contraiu os músculos. Relaxe, pediu a médica, posicionando o transdutor. Eduardo permaneceu alguns passos atrás, observando a tela do monitor. Seu rosto não demonstrava emoção, mas seus olhos estavam fixos nas imagens que começavam a se formar. Ali está, anunciou a doutora Camila, apontando para um pequeno ponto pulsante. Esse é o coração. Letícia sentiu algo quente escorrer pelo canto do olho. Não planejou se emocionar, mas era impossível conter-se diante daquela minúscula vida que já batia dentro dela. Eduardo deu um passo à frente, aproximando-se da maca. Pela primeira vez desde que se conheceram, Letícia viu algo além do homem de negócios calculista. Havia uma vulnerabilidade genuína em seu olhar. Está tudo normal? Perguntou ele com a voz levemente trêmula. Perfeitamente normal, confirmou a médica. Desenvolvimento adequado para 6 semanas, batimentos cardíacos fortes. Sem perceber, Eduardo colocou a mão sobre o ombro de Letícia. O toque, embora breve, foi carregado de uma intimidade que ambos preferiram ignorar. Obrigado, ele disse, e Letícia não soube se era com ela ou com a médica que falava. Na saída do hospital, Eduardo insistiu em levá-la para casa. Não é necessário, Letícia argumentou. Estou perfeitamente bem. É minha responsabilidade garantir sua segurança e conforto durante este período, ele respondeu secamente, conduzindo-a até uma Mercedes preta estacionada na vaga reservada. Não estou doente. Estou grávida, ela murmurou, mas acabou entrando. No veículo. O motorista particular os esperava, e Eduardo sentou-se ao lado dela no banco traseiro. Era a primeira vez que ficavam sozinhos em um espaço tão pequeno, e o perfume dele, uma combinação de madeira e cítricos, preencheu os sentidos de Letícia. Você chorou. Eduardo quebrou o silêncio. Desculpe. Na ultrassonografia, você chorou. Letícia sentiu as bochechas queimarem. Foi emotivo ver o coração batendo, explicou, desviando o olhar para a janela. Eduardo a estudou por um momento.
Lembre-se que este é um acordo contratual, disse ele, mas sua voz não tinha a frieza habitual. Estamos gerando um herdeiro, a não construindo uma família. Eu sei muito bem dos termos, Letícia respondeu encarando-o diretamente. Mas não preciso fingir que não é especial carregar uma vida, mesmo que seja para entregar a você no final. A honestidade dela o desarmou novamente. Eduardo era acostumado com pessoas que se adequavam às suas expectativas, que diziam o que ele queria ouvir. Letícia era diferente. O carro parou em frente ao prédio modesto onde Letícia morava. Um edifício antigo de 3 andares, no bairro Liberdade. Esse é o lugar? Perguntou Eduardo, sem esconder a surpresa. Não parece seguro. É perfeitamente seguro, Letícia respondeu pegando sua bolsa. E é tudo que posso pagar. Isso muda agora. Eduardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. A primeira parte do pagamento conforme o contrato. E adicionei um valor extra para que encontre um lugar mais adequado. Letícia hesitou antes de pegar o envelope. Obrigada, mas não preciso de caridade. O valor combinado é mais que suficiente. Sua expressão era determinada. Vou me mudar, mas porque preciso de um lugar mais espaçoso nos próximos meses. Não porque você acha que sei onde moro. Eduardo não pôde evitar um discreto sorriso. Teimosa. Realista, ela corrigiu, abrindo a porta do carro. Até a próxima consulta, Sr. Salles. Antes que pudesse sair, Eduardo segurou seu pulso. O contato inesperado enviou um arrepio pela espinha de Letícia. Eduardo, ele disse. Se vamos compartilhar isso, apontou para a barriga dela. Pelo menos me chame pelo nome. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu girar mais devagar. Letícia sentiu o calor dos dedos dele em sua pele e Eduardo percebeu pela primeira vez como os olhos dela tinham pequenas manchas douradas, próximas à íris. Até a próxima consulta, Eduardo, murmurou ela, libertando-se gentilmente do toque dele e saindo do carro. Eduardo observou enquanto ela subia os degraus gastos da entrada. Havia algo nela que o intrigava, uma força serena, uma dignidade que parecia inabalável apesar das dificuldades óbvias que enfrentava. Estava acostumado a pessoas ou completamente submissas ou falsamente confiantes. Letícia não parecia se encaixar em nenhuma dessas categorias. Para onde, senhor? Perguntou o motorista. Eduardo hesitou, ainda observando a porta por onde Letícia havia desaparecido. Para o escritório, respondeu finalmente, tentando ignorar a sensação estranha que o encontro deixou. Em seu pequeno apartamento, Letícia sentou-se na beirada da cama, ainda sentindo o toque quente de Eduardo em seu pulso. Olhou para o envelope em suas mãos e o abriu com cuidado. O valor era exatamente o combinado, nem mais, nem menos. Sorriu, sabendo que ele havia respeitado seu orgulho. Caminhou até o pequeno espelho pendurado na parede e ergueu a blusa, examinando a barriga ainda plana. Não havia sinal visível da gravidez, mas ela sabia que tudo tinha mudado. Não apenas sua situação financeira ou seus planos futuros, mas algo mais profundo. Somos só nós dois por enquanto, pequeno, sussurrou acariciando levemente a barriga. Ou talvez 3 se contarmos seu pai. A palavra pai soou estranha em seus lábios. Eduardo era o pai biológico, sim, mas nem por um segundo ela o imaginava como parte permanente daquele cenário. Em 4 ou 5 meses, ela entregaria o bebê e seguiria sua vida. Era esse o acordo. Então por que o toque dele ainda queimava em sua pele? Por que o perfume dele parecia impregnar suas roupas? Letícia balançou a cabeça, dispersando os pensamentos. Precisava ser prática. Tinha uma vida para reconstruir, após essa experiência, e não podia se dar ao luxo de fantasias. No dia seguinte, ao chegar para seu turno na cafeteria, Letícia foi chamada no escritório do gerente. Sinto muito, Letícia, mas precisamos reduzir o pessoal, explicou ele, evitando seu olhar. Você é uma ótima funcionária, mas... Estou grávida, ela completou entendendo imediatamente. Isso complica tudo, não é? O homem não negou. Apenas entregou-lhe um pequeno envelope com a rescisão.
Letícia saiu da cafeteria sentindo uma mistura de raiva e desamparo. Tinha economizado cada centavo do pagamento de Eduardo para seu futuro após a gravidez, mas agora precisaria usar parte daquele dinheiro mais cedo. Sem pensar, pegou o celular e discou o número que Eduardo havia lhe dado para emergências. Letícia? A voz dele soou surpresa. Aconteceu algo com o bebê? A preocupação genuína na voz dele a fez hesitar. Não, o bebê está bem, respondeu ela. Desculpe incomodar, não devia ter ligado. O que houve? Insistiu ele. Letícia respirou fundo. Perdi meu emprego, na cafeteria. Houve um breve silêncio na linha. Por causa da gravidez? Perguntou ele com voz tensa. Oficialmente por redução de pessoal. Ela respondeu com uma risada sem humor. Mas sim, basicamente porque não querem uma garçonete com enjoos matinais, servindo café. Vou mandar meu advogado. Não, Letícia o interrompeu firmemente. Não preciso que resolva meus problemas. Só liguei porque... Ela mesma não sabia exatamente por quê. Só achei que deveria saber. Outro silêncio, dessa vez mais longo. Estou a caminho do hospital para uma reunião, disse ele finalmente. Podemos nos encontrar no café da livraria próxima em meia hora? Letícia hesitou. Não era o que esperava quando ligou. Tudo bem, concordou. Em meia hora. A livraria Cultura do Shopping era um lugar elegante, com um café no mezanino que servia bebidas caras e sobremesas elaboradas. Letícia sentiu-se deslocada ali, com seu jeans simples e camiseta de algodão. Eduardo já a esperava, sentado em uma mesa afastada. Havia trocado o paletó por uma camisa azul marinho de mangas dobradas, revelando antebraços fortes. Um detalhe que ela não deveria ter notado, mas notou. Obrigada por vir, ele disse, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Obrigada por ter vindo, você quer dizer, corrigiu Letícia com um sorriso tímido. Afinal, eu que te chamei. Um garçom aproximou-se, e Eduardo pediu um café expresso. Letícia hesitou antes de pedir um suco de laranja. Como está se sentindo? Perguntou ele quando ficaram sozinhos. Fisicamente bem. Alguns enjoos matinais, mas nada grave. Eduardo assentiu, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Parecia querer dizer algo, mas não encontrava as palavras. Olha, sobre o emprego, começou Letícia. Eu realmente não queria te envolver nisso. Foi um impulso ligar. Não, você fez certo, Eduardo a interrompeu. Estamos conectados. Agora, de certa forma. A escolha da palavra não passou despercebida. Conectados soava muito mais íntimo do que contratualmente vinculados. Ainda assim, preciso resolver isso sozinha, insistiu ela. Eduardo a estudou por um momento, admirando secretamente sua determinação. O que você planeja fazer? Então, tenho algum dinheiro guardado e procurarei outro trabalho de meio período que seja compatível com os estudos e a gravidez. Os olhos dele se estreitaram. Acha isso prudente? Trabalhar durante a gravidez? Pessoas grávidas trabalham o tempo todo, Eduardo. Ela respondeu com um leve tom de irritação. É perfeitamente normal. Não nesta gravidez, ele afirmou inclinando-se para a frente. Esta não é uma gravidez comum, Letícia. O uso de seu nome pronunciado naquele tom grave causou uma estranha sensação em seu estômago. O que sugere? Então? Perguntou ela, tentando recuperar a compostura. Eduardo retirou uma pasta da maleta ao lado da mesa e a deslizou na direção dela. Uma proposta, disse ele. Considerando as circunstâncias, acho que precisamos revisar alguns termos. Letícia abriu a pasta com hesitação. Era uma adição ao contrato original, estipulando uma compensação mensal para garantir o bem-estar da gestante e da criança. Isso é muito dinheiro, ela murmurou, olhando para o valor. O suficiente para que não precise se preocupar com o trabalho pelos próximos meses, explicou ele. Pode se concentrar nos estudos e na sua saúde. Letícia fechou a pasta, sentindo-se subitamente sufocada. Parece que estou sendo comprada. Eduardo pareceu genuinamente surpreso com a reação. Não é essa a intenção. É uma questão prática. Para você, talvez.
ela respondeu, empurrando a pasta de volta. Para mim é uma questão de dignidade. Os lábios dele se comprimiram em uma linha fina de frustração. Teimosia não é dignidade, Letícia. É orgulho mal direcionado. Os olhos dela brilharam de indignação. Você não faz ideia do que é lutar por cada centavo, cada oportunidade, Eduardo. Nunca precisou provar seu valor para ninguém. Você já acha que sei? Ele perguntou com uma risada seca. Nasci rico, sim, mas passei a vida inteira tentando provar meu valor para um pai que nunca estava satisfeito. Uma sombra passou por seu rosto. Não fale do que não conhece. A sinceridade inesperada o pegou de surpresa. Não costumava abrir-se assim, especialmente com alguém que mal conhecia. Algo naquela jovem o desarmava de maneiras que não compreendia. Letícia segurou o olhar dele por um longo momento. Era a primeira vez que via algo além da fachada do empresário calculista e frio. Desculpe, ela disse finalmente num tom mais suave. Você está certo. Não sei nada sobre sua vida. O garçom voltou com os pedidos, dando a ambos um momento para recompor seus pensamentos. Aceito sua proposta, Letícia decidiu após um gole de suco, mas com uma condição. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Qual? Quero trabalhar no hospital, como estagiária de enfermagem. Estou no 3º ano, tenho qualificação para isso. A proposta o pegou de surpresa. Você quer trabalhar para mim? Não para você, Eduardo. No seu hospital. Há uma diferença. Um sorriso discreto curvou os lábios dele. Esta mulher continuava surpreendendo-o. Posso providenciar isso, concordou, mas com horários reduzidos e sem esforço físico. Combinado, ela estendeu a mão. Quando seus dedos se tocaram no aperto de mão, ambos sentiram aquela mesma corrente elétrica do carro. Eduardo segurou a mão dela por alguns segundos a mais que o necessário, observando como seus dedos delicados contrastavam com os dele. Acho que estamos entrando em terreno perigoso, Letícia, disse ele, soltando finalmente sua mão. Ela sabia exatamente a que ele se referia. Havia algo crescendo entre eles, algo não previsto no contrato frio que assinaram. Sei me cuidar, respondeu ela sustentando o olhar dele. E sei respeitar os limites. Eduardo assentiu, mas uma parte dele se perguntava se qualquer um deles realmente sabia onde estavam esses limites, ou se teriam força para respeitá-los quando chegasse a hora. O Hospital São Lucas ganhou uma nova auxiliar de enfermagem. No setor de obstetrícia, Letícia adaptou-se rapidamente à rotina, conquistando pacientes com seu jeito atencioso e colegas com sua eficiência discreta. Ninguém além da chefe do setor sabia de sua conexão com Eduardo Salles, e era assim que ela preferia. Em 3 semanas de trabalho, Letícia cruzou com Eduardo apenas 2 vezes nos corredores. Em ambas, ele a cumprimentou com um aceno formal, mantendo a distância acordada. Profissionalmente, tudo corria conforme o planejado. Mas nas consultas pré-natais algo estava mudando. 12 semanas e tudo perfeito, anunciou a doutora Camila, mostrando a imagem mais nítida do bebê na tela. Conseguem ver o perfil? Nariz, testa. Letícia sorriu emocionada. A barriga ainda era pequena, mas já arredondada o suficiente para denunciar a gravidez. Eduardo, que antes mantinha distância respeitosa durante os exames, agora estava ao lado da maca, os olhos fixos na tela. Ele está sorrindo? Perguntou ele, inclinando-se mais perto. A médica riu. Ainda não, Sr. Salles, mas é normal que os pais vejam expressões nas imagens. A palavra pai pairou no ar como algo simultaneamente verdadeiro e estranho. Eduardo ajeitou a gravata, subitamente consciente de sua proximidade com Letícia. Podemos saber o sexo? Perguntou ela, tentando distrair-se da presença masculina tão próxima. Ainda é cedo para certeza absoluta, mas a doutora Camila ajustou o transdutor, buscando um ângulo melhor. Eu diria que estamos olhando para uma menina. Eduardo congelou. Uma menina? Algo em sua voz fez Letícia olhar para ele. Havia emoção ali. Genuína, crua, não filtrada, por sua habitual reserva. Sim, uma menina, confirmou a médica, com 80% de certeza, pelo menos. Uma menina, Eduardo repetiu.
e desta vez sua mão encontrou a de Letícia sobre a maca. O toque pegou ambos de surpresa, mas nenhum dos dois se afastou. Os dedos dele envolveram os dela suavemente e, por alguns segundos, compartilharam algo que transcendia seu acordo comercial. Após a consulta, Eduardo insistiu em levá-la para almoçar. Precisamos discutir alguns detalhes práticos, justificou ele, conduzindo-a até o restaurante no último andar do hospital, área normalmente frequentada apenas por diretores e médicos seniores. Não estou vestida adequadamente, protestou. Letícia, consciente de seu uniforme de enfermagem sob o casaco leve. Você está carregando minha filha, respondeu ele com um meio sorriso. Isso lhe dá acesso a qualquer lugar deste hospital. O restaurante era elegante, sem ser ostensivo. Eduardo escolheu uma mesa afastada, com vista para a cidade. O maître os recebeu com deferência, entregando cardápios e recomendando o prato do dia. Uma menina te deixou assim tão abalado? Perguntou Letícia quando ficaram sozinhos. Eduardo tomou um gole de água considerando a pergunta. Não esperava sentir tanto, admitiu com sinceridade surpreendente. Quando decidi ter um filho desta forma, imaginei que seria apenas uma continuação do meu nome, meus negócios. Mas agora é real, completou ela, entendendo perfeitamente. Muito real. Seus olhos percorreram o rosto dela antes de pousarem na pequena saliência de sua barriga. E uma menina. Minha mãe teria adorado. Era a primeira vez que ele mencionava sua família, além das referências frias ao seu pai. Sua mãe já faleceu? Letícia perguntou gentilmente. Quando eu tinha 16 anos, respondeu ele, um véu de tristeza cruzando seu olhar. Câncer. Sinto muito. Ela sempre quis uma neta, continuou ele, como se falasse mais para si mesmo. Laura seria um bom nome, você não acha? Era o nome dela. Letícia sentiu algo apertar em seu peito. Este não era o Eduardo Salles que conhecera no escritório frio há quase 3 meses. Este homem tinha vulnerabilidades, memórias, dores não cicatrizadas. Laura é um nome lindo, concordou tocada pela sugestão. O garçom voltou para anotar os pedidos. Eduardo recomendou o salmão grelhado com ervas e Letícia aceitou a sugestão. Como vai o estágio? Perguntou ele, voltando ao modo profissional, que parecia seu estado natural. Estou aprendendo muito, respondeu ela, grata pela mudança para um terreno mais seguro. Sua equipe é excelente. E a gravidez? A doutora Soares mencionou que você tem trabalhado além das horas combinadas. Letícia franziu o senho. Você está me monitorando? Apenas me mantendo informado, corrigiu ele. É minha responsabilidade. Garantir seu bem-estar. Eu sei cuidar de mim mesma, Eduardo. Não disse que não sabe, mas nosso acordo inclui certos parâmetros de segurança. Letícia soltou um suspiro exasperado. O bebê está perfeitamente seguro, e eu também. Por enquanto, Eduardo inclinou-se para a frente. Mas você mora sozinha, trabalha até tarde, estuda ainda mais tarde. Quando a gravidez avançar, as coisas ficarão mais difíceis. E o que sugere? Que eu me mude para sua mansão e viva sob suas regras? O tom saiu mais ácido do que pretendia. Eduardo recostou-se, estudando-a com intensidade desconcertante. Na verdade, disse finalmente, eu tinha outra proposta em mente. O apartamento era espaçoso, sem ser excessivo. 2 quartos, sala ampla com varanda, cozinha americana e um banheiro com banheira. Localizado em um prédio seguro em Pinheiros, era infinitamente superior ao quarto apertado da pensão, mas sem a opulência intimidadora que Letícia temia. É temporário, claro, explicou Eduardo, entregando-lhe as chaves. Apenas durante a gravidez. Eu não pedi isso, Letícia murmurou percorrendo a sala com os olhos, notando que o lugar já estava mobiliado com bom gosto discreto. Considere um investimento na saúde da minha filha, ele respondeu, e na sua. Mesmo assim, parece excessivo. Eduardo aproximou-se e, por um momento, Letícia pensou que ele tocaria seu rosto. Sentiu o coração acelerar com a proximidade. Deixe-me fazer isso, Letícia, pediu ele com voz surpreendentemente suave. Não por controle, não por exibicionismo, apenas porque
porque me sentiria melhor sabendo que vocês duas têm conforto. A sinceridade no olhar dele a desarmou. Não havia a frieza calculista do empresário, apenas a preocupação genuína de um futuro pai. Tudo bem, concordou finalmente, mas continuamos com nosso acordo, nada muda. Eduardo assentiu, embora algo em seus olhos sugerisse que já estava mudando, quer eles admitissem ou não. Os dias seguintes trouxeram uma adaptação à nova rotina. Letícia continuou trabalhando no hospital e estudando à noite, agora com a vantagem de um lar mais confortável e próximo a ambos os locais. Sua barriga crescia lentamente e, com ela, uma sensação estranha de pertencimento que não esperava sentir. Em uma noite particularmente chuvosa, após um plantão de 12 horas seguido de aulas, Letícia chegou em casa encharcada e exausta. Ao abrir a porta, surpreendeu-se com o aroma quente de comida caseira. "Olá?" chamou, alarmada. Eduardo saiu da cozinha, vestindo jeans e camiseta cinza, uma visão tão distante do executivo de terno que quase não o reconheceu. "Você está encharcada", observou ele, franzindo o senho. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, ainda na porta, confusa. "A tempestade", ele explicou como se fosse óbvio. As notícias falaram de alagamentos no trajeto entre o hospital e aqui. "Vim verificar se você chegaria bem." Então decidiu cozinhar. Letícia não conseguiu esconder o espanto. Eduardo pareceu quase envergonhado. "Na verdade, trouxe comida pronta e apenas aqueci, mas fiz chá." Indicou a mesa onde 2 xícaras fumegantes esperavam. "Deve ajudar a esquentar." O gesto a pegou completamente desprevenida. Não combinava com o homem frio e controlador que conhecera inicialmente. Letícia tirou o casaco molhado, sentindo-se subitamente vulnerável sob o olhar dele. Vou me trocar", murmurou, dirigindo-se rapidamente ao quarto. Quando voltou, usando calças de moletom e uma camiseta larga, que acomodava sua barriga de 4 meses, Eduardo já havia servido 2 pratos de risoto. "Não precisava ter feito isso", disse ela, sentando-se à mesa. "Mas obrigada." "Não é nada", ele respondeu, sentando-se à sua frente. "Precisava ter certeza que vocês estavam bem." O jantar trouxe uma estranha domesticidade que nenhum dos dois havia planejado. Conversaram sobre o hospital, sobre os estudos dela, sobre novos medicamentos que ele estava trazendo para suas unidades. Era fácil, natural. "Por que medicina?" perguntou Letícia quando o assunto chegou à escolha profissional dele. Eduardo considerou a pergunta por um momento. "Poder", respondeu honestamente. "Pelo menos no início. Meu pai queria que eu seguisse carreira militar como ele. Escolhi medicina para contrariá-lo e provar que podia construir algo maior que suas patentes e medalhas." Fez uma pausa, girando o copo de água entre os dedos. "Depois, quando conheci o trabalho de verdade, percebi que poderia impactar positivamente milhares de vidas." "E foi isso que te manteve na área?" Um sorriso triste apareceu no rosto dele. "Isso e a capacidade de controlar o ambiente ao meu redor." Hospitais são sistemas previsíveis, governados por protocolos e hierarquias claras. Ao contrário das pessoas, observou Letícia. Seus olhares se encontraram e Eduardo sentiu-se exposto. Esta jovem parecia enxergar através de suas defesas, com uma facilidade desconcertante. "Ao contrário das pessoas", concordou ele, sustentando o olhar dela. Um trovão repentino sacudiu o apartamento, fazendo as luzes piscarem antes de se apagarem completamente. "Ótimo", suspirou Letícia. "Falta de luz." No escuro, sentiram a presença um do outro com intensidade amplificada. Eduardo pegou seu celular ativando a lanterna. "Deve haver velas em algum lugar", disse ele, levantando-se. "Na gaveta da cozinha", indicou Letícia, do lado direito. Enquanto Eduardo procurava as velas, Letícia sentiu um movimento suave em sua barriga, como borboletas batendo levemente. "Oh!" exclamou, colocando a mão sobre a barriga. "O que foi?" A voz de Eduardo soou preocupada na penumbra. Ela se moveu", respondeu Letícia com voz maravilhada. "Pela primeira vez." Eduardo aproximou-se imediatamente, guiado pela luz fraca do celular. "Agora?"
Perguntou, quase em um sussurro. Sim, foi como... Letícia buscou as palavras. Como bolhas explodindo levemente. Muito sutil, mas definitivamente ela. Sem pedir permissão, guiado por um impulso que não conseguiu controlar, Eduardo ajoelhou-se ao lado dela e colocou a mão em sua barriga. O toque, mesmo através do tecido da camiseta, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Letícia. Ficaram, assim, em silêncio, na escuridão quase completa, apenas com a luz fraca do celular iluminando seus rostos. A intimidade do momento era palpável, não apenas física, mas emocional. Não acho que você conseguirá sentir ainda, murmurou. Letícia, consciente da proximidade dele, do calor de sua mão grande repousando sobre ela. É muito cedo para perceber de fora. Não importa, respondeu ele, sua voz estranhamente rouca. Só de saber que está acontecendo. A mão livre de Eduardo moveu-se como se tivesse vontade própria, afastando uma mecha de cabelo úmido do rosto de Letícia. O gesto era tão gentil, tão inesperado, que ela prendeu a respiração. Seus olhares se encontraram na penumbra, e por um momento fugaz, Letícia pensou que ele a beijaria. Parte dela, uma parte que não. Queria reconhecer. Desejava que ele o fizesse. Mas Eduardo se afastou, como se subitamente lembrasse dos termos do contrato, das linhas que haviam prometido não cruzar. Vou acender as velas, disse ele, levantando-se. Letícia soltou a respiração, que nem percebera estar segurando. O momento havia passado, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Quando o apartamento se iluminou com o brilho quente das velas, jantaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos que não ousavam compartilhar. A chuva continuava batendo nas janelas, criando uma barreira líquida entre eles e o resto do mundo. Acho que devo ir, disse Eduardo, finalmente levantando-se para levar seu prato à cozinha. Já está tarde. Está tempestade, observou Letícia, seguindo-o. E o elevador não funciona sem energia. Ficaram parados na pequena cozinha, próximos demais, conscientes demais um do outro. Posso pedir um carro, ele disse, sem fazer qualquer movimento para concretizar a ideia. Ou pode esperar a chuva passar, sugeriu ela, sem saber exatamente por que o estava convidando a ficar. O silêncio que se seguiu era carregado de possibilidades não ditas, de desejos reprimidos, por ambas as partes. Tenho uma reunião cedo amanhã, disse Eduardo finalmente, recuando um passo. É melhor eu ir. Letícia assentiu, ignorando a pontada de desapontamento. Claro. Enquanto ele recolhia seu paletó e celular, Letícia permaneceu na porta da cozinha observando-o. Havia tanta contradição naquele homem. Controle e vulnerabilidade, frieza e calor, distância e proximidade. Obrigada pelo jantar, disse ela quando ele se dirigiu à porta. Eduardo parou virando-se para ela. Por um instante, pareceu que iria dizer algo mais, algo importante, mas o momento passou. Durma bem, Letícia, disse apenas antes de sair, para a noite chuvosa. Quando a porta se fechou, Letícia encostou a testa na madeira fria, respirando fundo. O que estava acontecendo com ela? Com eles? Este não era o plano. Nunca fora o plano. Do outro lado da porta, Eduardo permaneceu parado por alguns segundos, lutando contra o impulso de voltar e finalizar o que quase começou na escuridão da sala. Mas anos de autodisciplina prevaleceram. Ele tinha um contrato, regras claras, uma vida planejada. Não podia complicar tudo por causa de... o quê? Atração? Desejo? Ou algo mais profundo que não estava pronto para nomear? A chuva continuava caindo, enquanto ele descia as escadas no escuro, pensando na expressão de Letícia à luz das velas, no movimento de sua filha dentro dela, na vida que estavam, de alguma forma inesperada, começando a compartilhar. As semanas seguintes trouxeram uma estranha dança entre proximidade e distância. Eduardo e Letícia mantinham uma rotina de consultas médicas e encontros aparentemente profissionais, mas sempre havia aquela tensão subjacente, olhares que duravam um segundo a mais, mãos que quase se tocavam, conversas que se aprofundavam além do necessário. No hospital,
circulavam rumores sobre a natureza da relação entre o poderoso CEO e a jovem estagiária de enfermagem. Letícia ignorava os cochichos, focando-se em seu trabalho e nos estudos, mas era impossível não sentir o peso dos olhares curiosos, especialmente quando sua barriga de 5 meses tornou-se impossível de esconder. Dizem que é filha dele, comentou uma enfermeira no vestiário, sem perceber que Letícia estava na cabine ao lado, que ele a trouxe para trabalhar aqui por causa disso. Eu ouvi que ela está carregando o filho dele por dinheiro, respondeu outra, em voz baixa. Um tipo de barriga de aluguel. Letícia fechou os olhos, respirando fundo. Tecnicamente, o último rumor estava correto, mas ouvir a situação descrita dessa forma doía mais do que ela esperava. Ao sair da cabine, as enfermeiras silenciaram. Imediatamente, olhares culpados denunciando a conversa interrompida. A propósito, disse Letícia calmamente, ajustando o uniforme sobre a barriga redonda. Não preciso do dinheiro dele. Preciso de experiência profissional para me formar. E sim, esta criança é biologicamente dele, mas foi minha escolha carregá-la. Pegou sua bolsa e caminhou para a porta, acrescentando: E não estamos envolvidos. É apenas um contrato. As últimas palavras soaram falsas, até para seus próprios ouvidos. O que quer que existisse entre ela e Eduardo havia ultrapassado os limites frios do acordo comercial há semanas. Na mesma tarde, Eduardo conduzia uma reunião tensa no último andar do hospital. A expansão da rede para o interior enfrentava resistência da diretoria, e ele defendia sua visão com a intensidade habitual. Os números são claros, afirmou, apontando para o gráfico projetado. A demanda existe, e seremos os primeiros a atendê-la adequadamente. Os custos iniciais são proibitivos, Eduardo, argumentou Ricardo Mendes, o diretor financeiro, que raramente o chamava pelo primeiro nome, especialmente com sua insistência em manter os padrões da capital. Não negociamos padrões de atendimento, respondeu Eduardo, firmemente. Se não podemos oferecer excelência, não expandimos. A discussão continuou até que sua assistente entrou discretamente na sala, aproximando-se para sussurrar algo em seu ouvido. Imediatamente, Eduardo pediu uma pausa na reunião. 5 minutos, senhores, anunciou, deixando a sala rapidamente. No corredor, Mariana explicou. A estagiária de enfermagem, Letícia Moura. Aparentemente houve um incidente no setor de obstetrícia. Ela está bem, mas achei que gostaria de saber, considerando seus interesses no caso. Que tipo de incidente? Perguntou Eduardo, tentando manter a calma. Uma paciente em trabalho de parto entrou em pânico. Empurrou a senhorita Moura contra uma parede. Nada grave, pelo que me informaram, mas a doutora Soares achou prudente examiná-la. Eduardo já estava caminhando em direção aos elevadores antes mesmo que Mariana terminasse de falar. Finalize a reunião sem mim, ordenou. Diga que surgiu uma emergência. No pequeno consultório do pronto-socorro, Letícia terminava de colocar a blusa depois de ser examinada pela doutora Soares. Está tudo bem, garantiu a médica, uma mulher madura de olhar gentil. Nenhum sangramento, nenhuma contração, mas vou te afastar por hoje, por precaução. Não é necessário, protestou Letícia. Posso continuar trabalhando, não foi nada demais. Ordens da chefia, respondeu a médica com um sorriso compreensivo. E você sabe que não podemos contrariar o alto escalão. Letícia suspirou, assentindo. Enquanto recolhia sua bolsa, a porta do consultório abriu-se abruptamente, revelando um Eduardo visivelmente tenso. O que aconteceu? Perguntou ele, olhando diretamente para Letícia, ignorando o protocolo e a presença da médica sênior. Senhor Salles, a doutora Soares pareceu surpresa. Não esperávamos o senhor pessoalmente. Já informei sua assistente que está tudo sob controle. Obrigado, doutora. Poderia nos dar um minuto? A médica lançou um olhar curioso entre os dois, antes de assentir e sair, fechando a porta suavemente atrás de si. Não precisava ter vindo, disse Letícia, cruzando os braços defensivamente sobre a barriga. Foi apenas um incidente menor. Eduardo aproximou-se, examinando-a visualmente como se procurasse sinais de ferimentos.
Você foi empurrada contra uma parede, disse ele, com voz controlada que mal disfarçava a preocupação. Grávida de 5 meses. A paciente estava em trabalho de parto, Eduardo. Estava com dor e medo. Não foi intencional. Letícia suavizou o tom, percebendo a genuína preocupação dele. Estamos bem, eu e Laura. A doutora Soares confirmou. Ao mencionar o nome escolhido para o bebê, Letícia viu a tensão nos ombros dele diminuir levemente. Mesmo assim, você vai para casa agora, decidiu ele, e amanhã trabalhará apenas meio período no administrativo. Você não pode simplesmente reorganizar minha vida profissional, protestou ela, sentindo a irritação. Crescer. Sou uma profissional competente, não uma boneca de porcelana. Não estou questionando sua competência, ele rebateu, dando um passo à frente. Estou protegendo minha filha. Nossa filha, corrigiu Letícia automaticamente sem pensar. O silêncio que seguiu foi carregado. Era a primeira vez que qualquer um deles se referia ao bebê como nossa. Uma admissão, ainda que inconsciente, de que o acordo frio inicial havia evoluído para algo mais complexo. Eduardo a encarou, aqueles olhos penetrantes buscando algo no rosto dela que nem ele mesmo sabia definir. Sim, concordou finalmente com voz mais suave. Nossa filha, por isso mesmo preciso que se cuide. A proximidade dele era perturbadora. Letícia podia sentir seu perfume agora familiar. Podia ver as pequenas linhas de preocupação ao redor dos olhos dele, a barba perfeitamente aparada. Eu sempre me cuido, respondeu ela, tentando manter a compostura. Eu sei. Eduardo hesitou antes de continuar. É uma das coisas que mais admiro em você. A admissão a pegou desprevenida. Elogios não faziam parte do vocabulário habitual de Eduardo Salles. Você veio do meio de uma reunião importante por causa disso, não foi? Ela perguntou, notando o arquivo que ele ainda segurava. Eduardo desviou o olhar, subitamente consciente de seu comportamento impulsivo. A reunião pode esperar. Isto não. Isto, ou nós. A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar completamente. Vou te levar para casa, ele disse, evitando a pergunta. Meu carro está esperando. No trajeto até o apartamento, permaneceram em silêncio. Eduardo trabalhava em seu tablet, mas Letícia notava como seus olhos ocasionalmente desviavam-se, para sua barriga. Tem uma viagem marcada para o fim de semana. Eduardo quebrou o silêncio quando o carro entrou na rua do prédio, para a casa de campo da família em Campos do Jordão. Letícia não soube o que mais dizer. Gostaria que me acompanhasse. Ela virou-se para encará-lo, surpresa com o convite inesperado. Por quê? Eduardo parecia desconfortável, algo raro para um homem normalmente tão seguro. Há um especialista em desenvolvimento fetal que está temporariamente na região. Achei que seria bom consultá-lo. Poderia ter me dito isso antes, observou Letícia. Teria economizado a parte do convite e simplesmente agendado a consulta. Um leve sorriso apareceu nos lábios dele. Você não facilita as coisas, não é? Nunca foi meu estilo, respondeu ela, retribuindo o sorriso. O carro parou em frente ao prédio, mas nenhum dos dois fez movimento para sair. Há outro motivo, admitiu Eduardo finalmente. Minha irmã Helena estará lá. Ela quer conhecer você. Isso era novo. Eduardo mencionara a irmã apenas superficialmente em conversas anteriores. Ela sabe sobre o nosso acordo. Sabe o suficiente. Eduardo parecia desconfortável. Helena é a única família que me resta além de Laura. Sua opinião é importante para mim. Letícia sentiu o peso daquela confidência. Eduardo raramente admitia precisar ou valorizar a opinião de alguém. Tudo bem, concordou ela. Irei com você. A casa de campo dos Salles era uma imponente construção em estilo alpino, rodeada por araucárias centenárias. Localizada no alto de uma colina em Campos do Jordão, oferecia uma vista deslumbrante das montanhas. Letícia observava pela janela do carro enquanto subiam a estrada privativa. A ansiedade crescia dentro dela. Estaria entrando no mundo pessoal de Eduardo, conhecendo sua irmã, dormindo sob seu teto.
Tudo isso parecia cruzar fronteiras que haviam estabelecido inicialmente. É linda, comentou, quando o carro finalmente parou em frente à entrada principal. Era o refúgio preferido da minha mãe, respondeu Eduardo com um toque de nostalgia rara em sua voz. Passávamos todos os invernos aqui. Uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos esperava na varanda. Os mesmos olhos penetrantes de Eduardo, mas em um rosto mais suave, emoldurado por cabelos escuros cortados em um Chanel moderno. Finalmente! Exclamou Helena, descendo os degraus para recebê-los. Pensei que nunca chegariam. Eduardo abraçou a irmã brevemente antes de se voltar para Letícia. Helena, esta é Letícia Moura. Letícia, minha irmã Helena Salles. Helena ignorou a formalidade do irmão e abraçou Letícia calorosamente. Já ouvi falar muito de você, disse, afastando-se para olhá-la com curiosidade genuína. E esta, acrescentou olhando para a barriga visível sob o casaco leve. Deve ser minha sobrinha. Laura, confirmou Letícia, surpreendendo-se com a calidez do acolhimento. É um prazer conhecê-la. Vamos entrar, sugeriu Helena, guiando-os para a casa. Magdalena preparou um chá maravilhoso e vocês devem estar exaustos da viagem. O interior da casa era tão impressionante quanto o exterior. Pé direito alto, janelas amplas emolduradas por pesadas cortinas de veludo, mobiliário clássico de madeira escura que contrastava com tapetes claros. Mas, diferente do que Letícia esperava, não era ostensivo ou frio. Havia uma atmosfera de conforto genuíno de lar. Seu quarto fica no final do corredor do segundo andar, informou Helena, guiando-os escada acima. Eduardo, você está no seu quarto de sempre ao lado. Letícia lançou um olhar interrogativo para Eduardo. Quartos separados, então. Uma parte dela sentiu alívio, outra, que preferia ignorar, uma pontada de desapontamento. O quarto, designado a ela, era amplo e aconchegante, decorado em tons suaves de azul e branco, com uma cama king size coberta por edredom felpudo. Era o quarto de hóspedes preferido da mamãe, explicou Helena, abrindo as cortinas para revelar uma vista espetacular do vale. Achei que você gostaria da vista. É perfeito, agradeceu Letícia, genuinamente tocada com o cuidado. Deixarei você descansar um pouco, disse Helena, dirigindo-se à porta. O chá será servido em 1 hora na varanda. Roupa casual. Esta casa não é para formalidades. Quando ficou sozinha, Letícia sentou-se na beirada da cama, tentando processar tudo. Estava no santuário familiar dos Salles, sendo tratada não como uma barriga de aluguel, mas quase como parte da família. Um movimento suave em sua barriga a trouxe de volta ao presente. Laura parecia aprovar o lugar, mexendo-se mais ativamente que o normal. Também gostei daqui, pequena, sussurrou Letícia, acariciando a barriga. Mas não se acostume demais. Lembre-se, este não é nosso mundo. O chá na varanda foi surpreendentemente agradável. Helena era calorosa e divertida, o oposto do irmão em temperamento, embora compartilhasse sua inteligência afiada. Então você está no último ano de enfermagem? Perguntou Helena, servindo mais chá para Letícia. Sim, faltam apenas alguns meses para a formatura. E depois? Letícia hesitou, consciente do olhar atento de Eduardo. Especialização em obstetrícia, espero. Sempre foi meu plano. Plano excelente, aprovou Helena. Nós, mulheres Salles, sempre seguimos carreiras na área da saúde. Nossa mãe era pediatra. O uso de nós, mulheres Salles, não passou despercebido. Letícia sentiu Eduardo tensionar-se levemente ao seu lado. Helena, advertiu ele em tom baixo. O quê? A irmã fingiu inocência. Estou apenas conversando com a mãe da minha sobrinha, que tecnicamente é uma Salles. É complicado, respondeu Letícia diplomaticamente. A vida geralmente é. Helena sorriu, seus olhos passando significativamente entre o irmão e Letícia. Mas às vezes, as coisas complicadas são as que mais valem a pena, não acha? Antes que qualquer um pudesse responder, Magdalena, a governanta de meia-idade, apareceu para anunciar que o jantar seria servido em 1 hora. Perfeito, respondeu Helena, levantando-se.
Eduardo, por que não mostra o jardim de inverno para Letícia? A vista do pôr-do-sol de lá é espetacular. O jardim de inverno era uma estrutura anexa à casa principal. Paredes e teto de vidro abrigando uma impressionante coleção de plantas exóticas, pequenas árvores e flores. O sol poente tingia tudo de dourado e laranja, criando um ambiente quase mágico. Sua irmã é direta, comentou Letícia, enquanto caminhavam entre as plantas. Eduardo sorriu. Helena nunca teve filtro. Uma qualidade que admiro nela, mesmo quando me irrita. Vocês parecem próximos. Somos tudo o que... Resta um para o outro, pelo menos era assim até. Ele não completou a frase, mas seu olhar pousou na barriga de Letícia. Até Laura, ela completou suavemente. Sim. Eduardo parou diante de uma pequena fonte cercada por samambaias delicadas. Helena sempre quis que eu formasse uma família. Depois do divórcio, ela desistiu de insistir. Era a primeira vez que ele mencionava diretamente o divórcio. Letícia sabia que era um tema sensível, que os artigos sobre o fim de seu casamento com a modelo internacional Vanessa Monteiro haviam sido impiedosos. Foi difícil? Perguntou ela cuidadosamente. Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que Letícia achou que não responderia. Não foi o divórcio em si, disse ele finalmente com voz controlada. Foi a traição, a humilhação pública, descobrir pelos jornais que minha esposa estava grávida de outro homem. Letícia sentiu a dor por trás daquelas palavras medidas. Subitamente, entendeu melhor o homem ao seu lado. Suas defesas, sua necessidade de controle, seu medo de envolvimento emocional. Sinto muito, disse ela, sinceramente. Ninguém merece passar por isso. O pior foi perder a criança que pensei. Que seria minha, continuou ele, surpreendendo-a com a confissão. Por algumas semanas fui o homem mais feliz do mundo, imaginando-me pai. Então tudo desmoronou. Sem pensar, Letícia pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. É por isso que Laura é tão importante, entendeu ela. Não é apenas sobre ter um herdeiro. Eduardo olhou para suas mãos unidas, depois para o rosto dela. A luz dourada do pôr-do-sol iluminava o perfil de Letícia, dando-lhe uma aura quase etérea. Quando planejei tudo isso, disse ele, sua voz mais suave que o normal, pensei que seria simples. Um contrato, uma transação, sem complicações, emocionais. E não está sendo assim? Perguntou ela, o coração acelerando. Eduardo deu um passo à frente, eliminando quase toda a distância entre eles. Suas mãos subiram lentamente, hesitantes, até enquadrarem o rosto dela. Nem de longe, admitiu, os olhos fixos nos dela. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Letícia sabia que deveriam recuar, manter as fronteiras estabelecidas, mas seu corpo traía sua razão, inclinando-se na direção dele, ansiando por mais proximidade. Eduardo, sussurrou, sem saber se estava alertando ou convidando. Lentamente, deliberadamente, ele abaixou a cabeça. Seus lábios estavam a apenas centímetros dos dela, suas respirações se misturando. Letícia fechou os olhos, rendendo-se ao inevitável. O jantar está servido. A voz de Magdalena ecoou pelo jardim, quebrando o encantamento. Eduardo afastou-se rapidamente, como se despertasse de um transe. Devemos ir, disse ele, a máscara de controle novamente no lugar, embora seus olhos ainda traíssem a turbulência interior. Letícia assentiu, incapaz de falar. O momento havia passado, mas sua pele ainda formigava, onde as mãos dele a haviam tocado. Seus lábios ainda ansiavam pelo beijo que não aconteceu. Enquanto caminhavam de volta à casa, mantendo uma distância segura um do outro, Letícia entendia que tinham chegado a um ponto sem retorno. As barreiras estavam ruindo, o acordo original se transformando em algo mais profundo, mais perigoso. A única questão era, estariam prontos para enfrentar as consequências quando a última barreira caísse? O jantar transcorreu em uma atmosfera carregada de tensão não resolvida. Magdalena havia preparado um cardápio elaborado, mas Letícia mal conseguia concentrar-se no sabor dos pratos.
Cada vez que seus olhos encontravam os de Eduardo, sentia aquela mesma corrente elétrica que quase os havia levado ao beijo no jardim de inverno. Helena, observadora perspicaz, percebeu a dinâmica imediatamente. Então, Letícia, disse ela casualmente, enquanto serviam a sobremesa, conte-me mais sobre você. Eduardo foi tão misterioso sobre como vocês se conheceram. Letícia trocou um olhar rápido com Eduardo. Nos conhecemos através do hospital, respondeu diplomaticamente. Foi um encontro de interesses mútuos. Imagino que sim. Helena sorriu, seus olhos brilhando com uma compreensão que ia além das palavras educadas. E agora estão esperando Laura juntos. A vida tem caminhos interessantes, não é? Helena, Eduardo advertiu, seu tom deixando claro que estava desconfortável com o rumo da conversa. O quê? Estou apenas conhecendo a mãe da minha sobrinha, defendeu-se Helena fingindo inocência. Na verdade, Letícia interveio, sentindo que precisavam esclarecer a situação. Nosso acordo é bastante específico. Depois que Laura nascer, Eduardo terá a guarda completa. Eu seguirei minha vida. As palavras saíram mecânicas, ensaiadas, como se tentasse convencer a si mesma tanto quanto aos outros. Helena ergueu uma sobrancelha, estudando-a cuidadosamente. É mesmo isso que você quer? Perguntou diretamente. A pergunta pegou Letícia de surpresa. Nas semanas de preparação para este momento, todas as conversas com advogados, médicos e o próprio Eduardo haviam sido sobre contratos, expectativas, responsabilidades. Ninguém havia perguntado o que ela realmente queria. É o que acordamos, respondeu finalmente, evitando a pergunta direta. Acordos podem mudar, observou Helena, seu olhar passando significativamente para o irmão. Especialmente quando os sentimentos mudam. Eduardo levantou-se abruptamente. Está ficando tarde. Letícia deve estar cansada da viagem. A consulta com o Dr. Mendes é cedo amanhã. Helena suspirou, mas não insistiu. Claro, desculpe se fui indiscreta, Letícia. É só que... Bem, é a primeira vez em anos que vejo meu irmão olhar para alguém dessa maneira. Helena, por favor. Eduardo parecia genuinamente desconfortável agora. Tudo bem, Letícia interveio tentando aliviar a tensão. Foi um longo dia e um jantar maravilhoso. Obrigada pela hospitalidade, Helena. Enquanto subiam as escadas em direção aos quartos, o silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Pararam diante da porta do quarto de Letícia, a apenas alguns metros do quarto de Eduardo. Desculpe por minha irmã, disse ele finalmente. Helena sempre foi direta demais. Não se preocupe, Letícia sorriu levemente. É bom ver que você tem alguém que se importa tanto. Eduardo estudou o rosto dela por um momento, como se buscasse algo em seus olhos. Você está confortável? Precisa de alguma coisa? A pergunta parecia carregada de significados além das palavras simples. Estou bem, respondeu ela, segurando o olhar dele. O quarto é perfeito. Deveria ser o momento de se despedirem, de seguirem para quartos separados, mantendo a distância acordada. Mas nenhum dos dois se moveu. Sobre o que aconteceu no jardim, Nazaré, começou Eduardo, sua voz mais rouca que o normal. Não aconteceu nada, interrompeu Letícia rapidamente, temendo onde aquela conversa poderia levar. Mas poderia ter acontecido, insistiu ele dando um passo à frente. E ambos sabemos disso. A proximidade dele enviou arrepios pela espinha de Letícia. Todos os seus instintos gritavam para recuar, para manter as barreiras que haviam estabelecido, as regras que protegeriam seu coração quando tudo acabasse. Mas seu corpo traía sua razão, ansiando pela proximidade dele. Eduardo, murmurou sem saber se estava alertando ou convidando. Ele ergueu a mão lentamente, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela, seus dedos roçando sua bochecha no processo. Diga que não sente o mesmo, desafiou ele com voz baixa e intensa. Diga que estou imaginando essa coisa entre nós. Letícia fechou os olhos por um momento, rendendo-se à sensação do toque dele. Não posso dizer isso, admitiu finalmente, mas também não posso agir baseada nisso. Há muito em jogo, Eduardo. Laura, o contrato, nossas vidas.
E se eu não me importasse mais com o contrato? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Antes que Letícia pudesse responder, um movimento forte em sua barriga a fez ofegar e levar a mão ao ventre. O que foi? Eduardo perguntou imediatamente, preocupação substituindo o desejo em seus olhos. Nada. Ela sorriu pegando a mão dele e colocando-a sobre sua barriga. Sua filha está acordada. O choque no rosto de Eduardo quando sentiu o forte chute era palpável. Era a primeira vez que ele sentia o bebê se mover. Realmente sentir. Não apenas visualizar em um ultrassom ou ouvir descrições. Meu Deus, sussurrou ele, maravilhado. Isso é incrível. Por um momento ficaram assim, conectados não pela atração física que crescia entre eles, mas pelo pequeno ser que compartilhavam. Era uma intimidade diferente, igualmente poderosa. Quando Laura finalmente se acalmou, Eduardo não retirou a mão imediatamente. Em vez disso, seus olhos encontraram os de Letícia com uma intensidade renovada. Não, sei mais o que quero deste acordo, confessou ele. Tudo parecia tão claro no início. Eu sei, respondeu ela suavemente. Para mim também. Seus rostos estavam próximos agora, suas respirações se misturando. Letícia sabia que estavam à beira de um precipício. Um passo à frente e não haveria volta. Talvez devêssemos conversar sobre isso amanhã, sugeriu ela, reunindo todas as suas forças para recuar. Depois da consulta, com a cabeça fria, Eduardo suspirou, mas assentiu, relutantemente afastando a mão da barriga dela. Você está certa, concordou. Boa noite, Letícia. Boa noite, Eduardo. Quando a porta se fechou entre eles, Letícia encostou-se nela, respirando profundamente. O que estava acontecendo com ela? Com eles? O plano era tão simples, carregar este bebê, entregá-lo, seguir sua vida. Quando as coisas haviam se tornado tão complicadas? Do outro lado da porta, Eduardo permaneceu parado por um longo momento, lutando contra o impulso de bater, de terminar o que haviam começado. Anos de autodisciplina e controle estavam desmoronando diante de sentimentos que não havia planejado, que não queria, mas que eram fortes demais para negar. A consulta com o Dr. Mendes na manhã seguinte trouxe alívio e novas tensões. O especialista confirmou que Laura estava se desenvolvendo perfeitamente, mas recomendou que Letícia reduzisse suas atividades. O segundo trimestre está indo bem, mas você está trabalhando e estudando em ritmo intenso, observou o médico experiente. Para o terceiro trimestre, sugiro desaceleração significativa. No caminho de volta à casa de campo, Eduardo parecia pensativo. Vou ajustar sua escala, no hospital, decidiu ele, e conversar com sua faculdade sobre opções para completar os créditos sem presença física. Eduardo, Letícia suspirou, exasperada. Aprecio sua preocupação, mas não preciso que resolva minha vida. Não estou tentando resolver sua vida, ele rebateu. Estou tentando facilitar as coisas para você, para nós. A palavra nós pairou entre eles, carregada de significado. Não existe nós, lembra? Letícia disse suavemente. Existe você, eu e Laura, temporariamente conectados por um contrato. Eduardo parou o carro no acostamento da estrada arborizada, virando-se para encará-la completamente. Ainda acredita nisso? Perguntou diretamente. Depois de tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Letícia desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade nos olhos dele. Tenho que acreditar, respondeu finalmente, porque a alternativa é muito mais complicada. E se eu quisesse essa complicação? A voz dele era baixa, quase vulnerável, uma tonalidade que Letícia raramente ouvia do poderoso CEO. Ela olhou para ele, vendo além da fachada de controle e poder, enxergando o homem por trás das defesas, ferido, temeroso, mas desejando algo mais. O que você está dizendo, Eduardo? Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Estou dizendo que quando planejei tudo isso, imaginei uma transação fria e controlada. Uma barriga de aluguel, um herdeiro e nossas vidas seguindo caminhos separados. Fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. Mas então conheci você.
E tudo mudou. O coração de Letícia acelerou. Era a admissão mais direta que qualquer um deles havia feito sobre os sentimentos que cresciam entre eles. Mudou como? Perguntou ela, precisando de clareza, de certeza. Em resposta, Eduardo inclinou-se sobre o console central, sua mão tocando o rosto dela com uma gentileza que contrastava com sua personalidade habitualmente dominante. Assim, murmurou, antes que seus lábios encontrassem os dela. O beijo começou, suave, hesitante, uma pergunta mais que uma afirmação. Mas quando Letícia respondeu, inclinando-se na direção dele, toda a tensão contida das últimas semanas se dissolveu em uma onda de desejo. Seus lábios se moviam juntos com uma urgência crescente, como se tentassem compensar todo o tempo, perdido em negações e distanciamentos. A mão de Eduardo deslizou para a nuca dela, puxando-a para mais perto enquanto aprofundava o beijo. Letícia sentiu-se tonta com a intensidade das sensações. O gosto dele, o perfume familiar, a pressão exata de seus lábios, tudo parecia ao mesmo tempo novo e estranhamente familiar, como se seus corpos já se conhecessem. Quando finalmente se separaram, ofegantes, seus olhares permaneceram conectados, vulneráveis, sinceros, despidos das máscaras que normalmente usavam. Isso não estava no contrato, sussurrou Letícia, suas mãos ainda entrelaçadas na nuca dele. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia. Acho que precisamos renegociar os termos, respondeu, sua testa apoiada na dela. Uma buzina de um carro passando os trouxe de volta à realidade. Estavam estacionados no acostamento de uma estrada pública, comportando-se como adolescentes. Eduardo afastou-se relutantemente, voltando à posição do motorista, mas sua mão buscou a dela sobre o banco, entrelaçando seus dedos. Não sei o que acontece agora, admitiu ele com uma honestidade rara. Isso não estava nos meus planos. Nos meus também não, concordou Letícia, apertando a mão dele. Só sei que não consigo mais fingir que não há nada entre nós, continuou Eduardo, e não quero mais tentar. Letícia sentiu Laura se mexer, como se respondesse às palavras do pai ou à aceleração dos batimentos cardíacos da mãe. O que você quer, então? Perguntou ela, precisando de clareza em meio à confusão emocional. Eduardo hesitou, claramente, pisando em território desconhecido para ele. Um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, agora navegando às cegas pelos caminhos imprevisíveis do coração. Quero descobrir o que podemos ser além deste contrato, respondeu. Finalmente, sem pressa, sem pressão, um dia de cada vez. Era uma resposta honesta, não uma promessa grandiosa ou uma declaração dramática, e por isso mesmo Letícia a valorizou ainda mais. Um dia de cada vez, concordou ela. Podemos tentar isso. O retorno à casa de campo foi silencioso, mas, diferente do silêncio tenso de antes, era um silêncio confortável, cheio de possibilidades não ditas, de expectativas cautelosas. Helena percebeu a mudança imediatamente quando entraram na sala onde ela lia um livro. Vocês dois parecem diferentes, observou ela, um sorriso conhecedor se formando em seus lábios. Eduardo lançou um olhar de advertência para a irmã, mas havia um leve rubor em seu rosto que não passou despercebido. A consulta correu. Bem, disse ele, tentando desviar o assunto. Laura está perfeitamente saudável. Ótimo, respondeu Helena, seu olhar passando entre os dois. E parece que não é só Laura que está florescendo. Helena, Eduardo advertiu, embora sem a irritação habitual. O que foi? Estou feliz por vocês. Helena piscou para Letícia. Finalmente meu irmão cabeça dura está vendo o que estava bem diante dele. Letícia não pôde conter um sorriso tímido. A situação era tão inesperada, tão fora de todos os planos que havia feito para sua vida. Vou me refrescar um pouco. Antes do almoço, anunciou ela, precisando de um momento para processar tudo o que estava acontecendo. No quarto, Letícia sentou-se na beirada da cama, a mente repleta de pensamentos contraditórios. O beijo havia cruzado uma linha que ambos vinham cuidadosamente evitando por semanas.
Mas ao invés do pânico que esperava sentir, havia uma estranha sensação de alívio, como se finalmente admitissem algo que já existia havia tempo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Posso entrar?" Era a voz de Helena. "Claro", respondeu Letícia, ajeitando-se na cama. Helena entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Em seus braços, carregava o que parecia ser uma pequena caixa antiga de madeira entalhada. Espero não estar intrometendo", disse ela, sentando-se ao lado de Letícia. "Mas achei que gostaríamos de ter um momento a sós." "Não está se intrometendo", garantiu Letícia, genuinamente gostando da irmã de Eduardo. Helena sorriu, colocando a caixa sobre a cama entre elas. "Você mudou, meu irmão", disse ela diretamente, de um jeito que não achei possível depois do que aconteceu com Vanessa. Letícia sentiu-se desconfortável com a comparação implícita. "Não estou tentando substituir ninguém", afirmou. "E o que está acontecendo entre nós é novo, inesperado. Os melhores amores geralmente são." Helena sorriu. "E não estou comparando você com ela. Na verdade, vocês não poderiam ser mais diferentes." Fez uma pausa, seus olhos se suavizando. "Você é autêntica, Letícia. Real." Eduardo passou a vida cercado por pessoas que queriam algo dele. Seu dinheiro, seu poder, seu nome. Você é provavelmente a primeira pessoa em anos que o desafia, que não se curva às suas exigências. "Isso o irrita metade do tempo", observou Letícia com um pequeno sorriso. "E é exatamente do que ele precisa", riu Helena. "Meu irmão viveu tanto tempo controlando tudo ao seu redor que esqueceu como é deixar a vida simplesmente acontecer." Helena abriu a caixa com cuidado, revelando um delicado colar de ouro com um pingente de esmeralda em forma de lágrima. "Era da nossa mãe", explicou ela, retirando a joia. "Ela sempre dizia que seria para a mulher que trouxesse luz de volta aos olhos de Eduardo." Letícia olhou para o colar com espanto. "Helena, eu não posso aceitar isso. É muito cedo, muito sério." "Não estou pedindo que aceite agora", Helena esclareceu, devolvendo o colar à caixa. "Estou apenas mostrando o que está guardado para quando e se vocês dois finalmente perceberem o que está bem na frente de seus narizes." Letícia não pôde evitar um sorriso diante da confiança de Helena. "Você é muito otimista." "Tenho que ser", respondeu Helena com um suspiro, dramático. "Cresci com Eduardo, lembra? Alguém na família. Precisava enxergar além da lógica fria." Ambas riram, uma camaradagem inesperada se formando entre elas. "Só prometa uma coisa", pediu Helena, seu tom subitamente sério. "Seja paciente com ele. Eduardo construiu muros altos depois do que passou. Vai levar tempo para que todos caiam. Um dia de cada vez." Letícia repetiu as palavras que haviam acordado no carro. "É tudo que posso prometer agora." Helena assentiu, aparentemente satisfeita. Levantando-se, inclinou-se para beijar a testa de Letícia num gesto surpreendentemente maternal. "Bem-vinda à família, Letícia Moura, oficialmente ou não." O resto do fim de semana trouxe uma nova dinâmica entre eles. Caminhadas pelos jardins da propriedade, conversas ao redor da lareira, momentos de proximidade que antes teriam sido evitados. Não havia pressa, não havia grandes declarações, apenas a exploração cautelosa de algo novo e frágil. No domingo à tarde, enquanto preparavam-se para retornar à cidade, Eduardo encontrou Letícia na varanda, observando a vista das montanhas. "Vou sentir falta deste lugar", comentou ela, quando ele se aproximou. "Podemos voltar", sugeriu Eduardo. "Sempre que quiser." Letícia sorriu, virando-se para encará-lo. "Precisamos ser realistas sobre o que está acontecendo, Eduardo." "O que está acontecendo, na sua opinião?" perguntou ele, aproximando-se até estar ao lado dela no parapeito. "Estamos atraídos um pelo outro", respondeu ela honestamente, "e existe uma conexão além do físico. Mas também há um contrato, uma filha a caminho, vidas separadas, e um histórico de decisões lógicas, não emocionais." Eduardo considerou suas palavras, admirando sua clareza mesmo em meio à confusão emocional que ambos sentiam. "Tudo isso é verdade", concordou ele. "Mas também é verdade que não quero mais seguir esse contrato à risca.
Não quero mais fingir que não sinto nada quando estou perto de você. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela suavemente. Não, estou pedindo compromissos ou promessas, continuou. Apenas a chance de descobrirmos o que é isso, sem o peso do contrato entre nós. Letícia inclinou o rosto contra a mão dele, permitindo-se esse momento de vulnerabilidade. Tenho medo, admitiu ela. Medo de me envolver emocionalmente e depois ter que entregar Laura e sair da sua vida, como acordamos inicialmente. Era a primeira vez que verbalizava esse medo específico, o temor de que, ao permitir-se sentir por Eduardo, tornaria ainda mais dolorosa a separação que viria com o nascimento do bebê. Eduardo a puxou para perto, seus braços envolvendo-a, em um abraço protetor. Não vou exigir que você entregue Laura e desapareça, prometeu ele, sua voz suave contra o cabelo dela. Não mais. Independente do que aconteça entre nós, você sempre será a mãe dela. As palavras, simples mas profundas, tocaram algo fundamental em Letícia. Lágrimas inesperadas surgiram em seus olhos. Obrigada, murmurou contra o peito dele. Quando se afastaram levemente, Eduardo inclinou-se para beijá-la novamente. Desta vez sem a urgência do primeiro beijo, mas com uma ternura que falava de possibilidades futuras. Helena observava discretamente pela janela da sala, um sorriso satisfeito em seu rosto. Algo havia mudado neste fim de semana, algo fundamental que nem Eduardo nem Letícia poderiam mais negar ou controlar. O contrato original havia sido irremediavelmente alterado. Agora, só o tempo diria o que surgiria em seu lugar. Capítulo 6. Além do contrato. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas. No hospital, mantinham a discrição profissional, mas os olhares trocados nos corredores carregavam um novo significado. À noite, Eduardo frequentemente aparecia no apartamento de Letícia com jantar, ou simplesmente para acompanhá-la enquanto estudava para suas provas finais. A barriga de Letícia crescia rapidamente agora, no início do terceiro trimestre. Laura era uma presença constante, movendo-se ativamente, especialmente quando ouvia a voz do pai. Ela reconhece você, comentou Letícia uma noite, enquanto Eduardo lia em voz alta um artigo médico com a mão repousando sobre sua barriga. Você acha? Perguntou ele com aquele raro sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Tenho certeza. Sente como ela se mexe quando você fala. Eduardo abaixou a cabeça até a altura da barriga. Olá, Laura, disse ele, em tom suave que reservava apenas para esses momentos. Papai está aqui. A resposta foi imediata. Uma ondulação visível sob a camiseta de Letícia. Eduardo riu, maravilhado com a conexão. Espero que ela tenha seus olhos, disse ele, olhando para Letícia com uma intensidade que ainda a fazia corar. E seu cérebro, respondeu ela. Mas não sua teimosia, por favor. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Minha teimosia? Você é a personificação da obstinação, Letícia Moura. Ela riu, jogando uma almofada nele. Olha quem fala. O homem que insistiu em reescrever todo o protocolo de obstetrícia do hospital porque achava que a fonte estava em tamanho inadequado. Eduardo capturou a almofada, avançando para puxá-la para mais perto no sofá. Era uma fonte inadequada, defendeu-se, antes de beijá-la suavemente. Momentos assim tornavam-se cada vez mais frequentes. Pequenas brincadeiras, intimidades casuais, beijos que variavam de ternos a intensamente apaixonados. Ainda não haviam levado a relação física além disso, ambos cautelosos em não apressar algo que ainda era novo e frágil. Mas a cada dia, as barreiras entre eles diminuíam. Eduardo mostrava-se mais aberto, mais vulnerável do que Letícia imaginara possível. E ela, por sua vez, permitia-se sonhar com possibilidades que antes pareciam impensáveis. Numa tarde de agosto, enquanto Letícia terminava seu turno no hospital, uma enfermeira apressou-se em sua direção. Dr. Salles está procurando por você, informou ela. Parece urgente. Preocupada, Letícia dirigiu-se ao escritório de Eduardo no último andar. A secretária indicou que entrasse imediatamente.
Eduardo estava ao telefone, o rosto tenso. Ao vê-la, fez um gesto para que esperasse. Entendo, dizia ele. Não tenho comentários oficiais ainda. Precisarei consultar meus advogados. Quando desligou, Letícia percebeu que algo sério havia acontecido. O que houve? Perguntou, aproximando-se da mesa. Eduardo hesitou, passando a mão pelo cabelo em um gesto incomum de nervosismo. A revista Caras, começou ele, a voz controlada. Eles têm fotos nossas, da casa de campo, e estão preparando uma matéria. Letícia sentiu o estômago afundar. Que tipo de fotos? Eduardo girou seu laptop, mostrando um e-mail com anexos. As imagens eram claras, eles na varanda, abraçados, beijando-se. Privacidade invadida por teleobjetivas poderosas. Como conseguiram essas fotos? A propriedade é isolada, perguntou ela, chocada. Helena acha que foi um dos jardineiros temporários, respondeu Eduardo, a raiva contida em sua voz. Contratado. Especificamente para isso, provavelmente. Letícia sentou-se lentamente, a mente processando as implicações. Sua vida privada, exposta. Os alunos da faculdade, os colegas do hospital, todos veriam. O que eles estão dizendo na matéria? Perguntou finalmente. Eduardo hesitou, claramente relutante em repetir. Basicamente, que encontrei uma substituta conveniente após o divórcio. Uma enfermeira jovem e ambiciosa que engravidou do chefe para garantir seu futuro. A crueldade da insinuação atingiu Letícia como um golpe físico. Era exatamente o tipo de história que as pessoas adorariam acreditar. O poderoso executivo e a funcionária oportunista. Ninguém que nos conhece acreditará nisso, disse Eduardo, aproximando-se para segurar suas mãos. Não me importo com o que os outros pensam. Mas Letícia sabia que não era tão simples. A imagem pública era crucial para alguém na posição de Eduardo. E para ela, a insinuação de ter usado a gravidez como forma de ascensão social poderia afetar sua credibilidade profissional. O que podemos fazer? Perguntou, tentando manter a compostura. Meus advogados já estão trabalhando nisso, respondeu ele. Mas, honestamente, pouco podemos fazer para impedir a publicação. Letícia levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Sentia-se subitamente vulnerável, exposta. Sinto muito por envolvê-la nisso, disse Eduardo, aproximando-se para abraçá-la por trás, suas mãos repousando protetoramente sobre a barriga que abrigava sua filha. A atenção da mídia é parte da minha vida que eu queria manter longe de você. Letícia virou-se em seus braços, buscando seus olhos. Não é sua culpa, disse ela, mas preciso pensar no que isso significa para nós, para Laura. Eduardo tensionou-se visivelmente. O que quer dizer? Talvez devêssemos reconsiderar onde estamos indo com isso, respondeu ela cuidadosamente. Se esta exposição pública é demais, está sugerindo que terminemos? A voz dele tinha um tom que Letícia nunca ouvira antes, quase ferido. Estou sugerindo que pensemos com clareza, corrigiu ela. Em meio a todas essas emoções e hormônios da gravidez, talvez tenhamos perdido a perspectiva. Eduardo afastou-se, o rosto voltando à máscara de controle que Letícia não via há semanas. O que eu quero está muito claro para mim, disse. Ele. O que não está claro é se você quer o mesmo. O telefone na mesa tocou, interrompendo o momento tenso. Eduardo atendeu brevemente, desligando com um suspiro frustrado. A diretoria está convocando uma reunião de emergência para discutir o vazamento, informou ele. Preciso ir. Letícia assentiu, sentindo-se estranhamente distante dele naquele momento, apesar da proximidade física. Vá para casa e descanse, disse Eduardo, seu tom mais suave. Conversaremos mais tarde, quando ambos estivermos mais calmos. No apartamento, Letícia tentava organizar seus pensamentos quando seu telefone tocou, mostrando um número desconhecido. Letícia Moura? Uma voz feminina profissional. Sou Débora Matos, da revista Caras. Gostaria de ouvir seu lado da história, sobre seu relacionamento com Eduardo Salles. O choque a deixou momentaneamente sem palavras. Como conseguiu meu número? Perguntou finalmente. Tenho minhas fontes, respondeu a jornalista.
Olha, esta matéria vai sair com ou sem seu comentário. Não seria melhor dar sua versão dos fatos? Letícia sentiu uma onda de indignação. Não tenho nada a dizer a você. Mesmo? Nem sobre como uma estudante de enfermagem conseguiu o que a famosa modelo internacional não conseguiu. Um bebê com o poderoso Eduardo Salles? A crueldade deliberada da pergunta revelava a intenção sensacionalista. Não vou alimentar sua história fabricada, respondeu Letícia firmemente, e sugiro que verifique seus fatos antes de publicar calúnias. Os fatos são que você está grávida do seu chefe, morando em um apartamento que ele paga, e claramente envolvida romanticamente com ele. Ou vai negar? As palavras, embora tecnicamente verdadeiras, distorciam completamente a realidade da situação. Você não sabe nada sobre mim ou minha vida, disse Letícia antes de desligar. A invasão de privacidade a perturbava. Mas o que realmente a abalava era como facilmente sua história podia ser transformada em algo vulgar, em um clichê de sedução e oportunismo. Quando Eduardo chegou naquela noite, Letícia já havia tomado sua decisão. Esta crise, embora dolorosa, havia clarificado seus sentimentos de uma forma que semanas de cautela não conseguiram. Como foi a reunião? Perguntou ela enquanto ele entrava com expressão exausta. Previsível, respondeu Eduardo afrouxando a gravata. Preocupações com a imagem do hospital, insinuações sobre meu julgamento profissional. Nada que não esperasse. Sentaram-se no sofá, um silêncio tenso entre eles. Uma jornalista me ligou, contou Letícia. Tentou me provocar, insinuando que eu planejei tudo isso para conseguir um bebê seu. Eduardo fechou os olhos claramente frustrado. Sinto muito que esteja passando por isso, disse ele. É exatamente o tipo de exposição que eu queria evitar para você. Letícia pegou a mão dele, fazendo-o olhar para ela. Essa situação me fez pensar muito, começou ela cautelosamente. Sobre nós, sobre o futuro, sobre o que realmente quero. Eduardo tensionou-se visivelmente, preparando-se para o que imaginava ser uma rejeição. E o que você quer, Letícia? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Quero você, disse simplesmente. Quero nós. Não porque é conveniente, não porque estou grávida da sua filha, mas porque em algum momento, entre aquela primeira entrevista fria no seu escritório e agora, me apaixonei pelo homem por trás do CEO implacável. A expressão de Eduardo transformou-se completamente, da apreensão para uma surpresa quase vulnerável. Você tem certeza? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Com toda essa pressão, a exposição pública é justamente por causa disso, explicou ela. Percebi que o que me assustava não era o escândalo em si, mas a possibilidade de perder o que construímos, de voltar a ser apenas a portadora do seu bebê, como no contrato original. Eduardo aproximou-se, tomando o rosto dela entre as mãos. Isso nunca vai acontecer, prometeu ele. Você é muito mais que isso para mim, sempre será. Então vamos enfrentar isso juntos, decidiu Letícia, sem esconder, sem nos envergonhar do que temos. O beijo que selou aquela decisão tinha uma nova qualidade. Não era mais exploratório ou hesitante, mas cheio de certeza e compromisso. A manchete estampou diversas revistas e sites de celebridades na manhã seguinte. CEO Eduardo Salles e sua jovem enfermeira esperam bebê. As fotos eram discretas comparadas às originais, mostravam principalmente Letícia com a barriga, evidente, e Eduardo ao seu lado. A declaração oficial do casal foi publicada em alguns veículos mais respeitáveis. Eduardo Salles e Letícia Moura confirmam que estão esperando uma filha, fruto de um acordo inicial de gestação. Durante o processo, desenvolveram um relacionamento que ambos estão explorando com respeito mútuo e privacidade. Solicitam compreensão neste momento pessoal e delicado. No hospital, os olhares e cochichos acompanhavam Letícia pelos corredores. Alguns eram curiosos, outros invejosos, poucos genuinamente felizes por ela. Mas Letícia manteve a cabeça erguida, concentrando-se em seu trabalho e nos estudos que estavam na reta final. Eduardo, por sua vez, enfrentou o escrutínio da diretoria e dos acionistas com a firmeza habitual.
Suas qualificações profissionais e os resultados excepcionais da rede hospitalar falavam mais alto que qualquer especulação sobre sua vida pessoal. Em uma manhã de setembro, Eduardo apareceu no apartamento com uma expressão séria. "Preciso te mostrar algo", disse ele, estendendo um envelope grande. Dentro havia documentos legais com o título Revisão do Acordo de Gestação. "Um novo acordo", explicou Eduardo, sentando-se ao lado dela, "que reflete onde estamos agora, não onde estávamos quando tudo começou." Letícia leu atentamente. O documento estabelecia clareza sobre a guarda compartilhada de Laura, garantias financeiras para a educação da criança e o reconhecimento oficial de Letícia como mãe, com todos os direitos legais. "Não há mais cláusulas sobre afastamento ou pagamento final", observou ela emocionada. "Nem restrições de contato." "Não faz mais sentido", respondeu Eduardo simplesmente. "Não é mais um contrato comercial." Uma seção especificamente chamou a atenção de Letícia. "Este acordo permanece válido, independente da natureza do relacionamento entre os genitores, garantindo estabilidade para a criança, mesmo em caso de separação futura." Eduardo observava-a atentamente. "Quero que saiba que seu lugar na vida de Laura está garantido, não importa o que aconteça entre nós. Não é condicional ao nosso relacionamento pessoal." "Isso significa muito para mim", disse Letícia suavemente. "Saber que Laura sempre será minha filha, independente de qualquer outra coisa." "Sempre será", confirmou Eduardo, pegando sua mão. "E quanto a nós, quero que saiba que não estou apenas explorando possibilidades, Letícia. Estou comprometido com isso, com você." "Também estou", admitiu Letícia, sentindo uma onda de emoção. Assustada, mas comprometida. Eduardo sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. "Ótimo, porque tenho mais uma coisa para mostrar a você." O endereço que Eduardo forneceu ao motorista levou-os a uma rua arborizada em Alto de Pinheiros, onde casas elegantes, mas não ostensivas, alinhavam-se em terrenos generosos. "O que estamos fazendo aqui?", perguntou Letícia, confusa. Eduardo ajudou-a a sair do carro, guiando-a até o portão de uma casa de 2 andares, com fachada moderna e jardim bem cuidado. "O que acha?", perguntou ele, observando sua reação. "É linda", respondeu ela honestamente. "Parece acolhedora apesar do tamanho." Eduardo sorriu, retirando um conjunto de chaves do bolso. "Que bom que gosta", disse ele, abrindo o portão. "Porque achei que poderia ser nossa casa." Letícia parou, olhando-o com espanto. "Nossa casa? Como em... você e eu? E Laura?" "Exatamente assim", confirmou ele. "Não a mansão dos Salles, não seu apartamento. Um lugar novo para nossa família começar." A palavra família pairou entre eles, carregada de significado e promessa. "Eduardo, isso é um grande passo", disse Letícia, cautelosa apesar da emoção que sentia. "Sei que é", concordou ele. "E não estou pedindo uma resposta agora. Apenas pense nisso. Visite o lugar." A casa por dentro era espaçosa e luminosa, com grandes janelas e espaços abertos. Havia um quarto principal amplo no andar superior, e ao lado, "Este seria o quarto de Laura", disse Eduardo, abrindo a porta para um cômodo pintado em suave tom de verde. "Ainda não decorei, claro. Queria que você participasse de cada detalhe." O cuidado e o respeito implícitos nesse gesto, esperar por ela, incluí-la, tocou Letícia profundamente. "Você pensou em tudo", murmurou ela, virando-se para encará-lo. "Tentei", admitiu Eduardo, "mas estou aberto a qualquer mudança que você queira fazer. Esta seria nossa casa, Letícia, não minha casa onde você moraria." A distinção era importante e demonstrava quanto ele havia crescido desde seu primeiro encontro. O homem controlador que queria ditar todos os termos agora oferecia parceria genuína. "Quando precisaríamos decidir?", perguntou ela, ainda processando tudo. "O imóvel já é meu", respondeu Eduardo, "mas podemos nos mudar quando você quiser, sem pressão." Letícia observou o jardim dos fundos com uma árvore grande que proporcionaria sombra nas tardes de verão. "Nunca imaginei isso", confessou ela. "Quando assinei aquele contrato, estava apenas buscando estabilidade financeira.
E agora? E agora? Eduardo aproximou-se, mas manteve distância respeitosa. Letícia virou-se para encará-lo, estudando o rosto do homem que havia entrado em sua vida como um empresário frio e calculista, e agora estava ali, vulnerável, oferecendo-lhe um futuro juntos. Agora estou pronta, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a certeza que sentia. Para isso, para nós. O beijo que selou aquela decisão era cheio de promessas futuras, de um amor que havia nascido no lugar mais improvável, entre as cláusulas de um contrato frio. Letícia deu à luz uma saudável Laura Moura Salles em uma noite chuvosa de novembro. O parto foi rápido e sem complicações, com Eduardo ao seu lado durante todo o processo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando a enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços, Letícia sentiu uma onda de emoção que transcendia qualquer coisa que já havia experimentado. Ela é perfeita, murmurou, observando o rostinho delicado da filha. Eduardo, sentado, na beirada da cama, parecia em transe, completamente absorto na contemplação das duas. Vocês duas são, disse ele com voz embargada, minha família. A palavra que meses antes teria sido impensável nos lábios de Eduardo Salles, agora parecia a mais natural do mundo. Helena chegou minutos depois trazendo flores e um minúsculo par de sapatinhos de crochê. Minha sobrinha finalmente chegou, exclamou ela, aproximando-se da cama com olhos brilhantes. Posso? Letícia entregou Laura cuidadosamente para Helena, que a recebeu com reverência. Olá, pequena Laura, sussurrou Helena. Sua tia está aqui. Olhando para o irmão, acrescentou com um sorriso maroto. Você realmente conseguiu, não é? Uma família de verdade. Eduardo não respondeu, verbalmente, mas seu olhar para Letícia dizia tudo. Aquele momento representava muito mais que o nascimento de uma criança. Era o nascimento de algo que ele havia desistido de acreditar ser possível, uma segunda chance no amor. 2 meses depois, em uma tarde ensolarada de janeiro, Letícia balançava suavemente Laura no quarto verde da casa, que agora realmente considerava seu lar. A adaptação à maternidade tinha seus desafios, mas a alegria superava qualquer dificuldade. A cerimônia de formatura havia sido na semana anterior. Um momento de orgulho imenso quando recebeu seu diploma, com Laura nos braços de Eduardo, na primeira fila da plateia. Seu caminho para a especialização em obstetrícia estava traçado, com vaga garantida no programa do Hospital São Lucas, assim que estivesse pronta para retornar. Ouviu a porta da frente abrir e fechar, Eduardo voltando do trabalho mais cedo do que o habitual. No quarto, chamou ela suavemente, para não acordar Laura, que acabara de adormecer. Eduardo apareceu na porta, observando-as com uma expressão que Letícia ainda não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de admiração, gratidão e algo mais profundo que não precisava de nome. Como foi seu dia? Perguntou ela, colocando a bebê adormecida cuidadosamente no berço. Produtivo, respondeu ele, aproximando-se para beijar sua testa. Mas melhorou consideravelmente agora. Enquanto desciam para a cozinha, Eduardo parecia estranhamente nervoso, um comportamento raro para o sempre controlado CEO. Está tudo bem? Perguntou Letícia, preparando-se para fazer chá. Sim, respondeu ele rapidamente. Só pensativo. Sentaram-se na varanda que dava para o jardim, aproveitando o raro momento de tranquilidade enquanto Laura dormia. Você se arrependeu? Perguntou Eduardo subitamente. De ter assinado aquele contrato, naquele dia no meu escritório? A pergunta pegou Letícia de surpresa. Como poderia? Respondeu ela honestamente. Esse contrato me trouxe Laura. E você? Eduardo sorriu, aquele sorriso que antes era tão raro e agora aparecia com frequência crescente na presença dela. Eu penso nisso às vezes, confessou ele, como algo que começou tão clinicamente, tão calculadamente, acabou sendo a coisa mais autêntica e real da minha vida. Letícia tocou seu rosto suavemente. A vida raramente segue nossos planos, observou. E ainda bem. Ainda bem,
concordou Eduardo, segurando a mão dela contra seu rosto antes de beijar sua palma. Depois de um momento de hesitação, ele se levantou, retirando algo do bolso. Tinha planejado algo mais elaborado, disse ele, com um riso nervoso incomum. Jantar, velas, o esquema completo. Mas este momento parece certo. Letícia observou-o, confusa, até que Eduardo se ajoelhou à sua frente. Letícia Moura, começou ele, abrindo uma pequena caixa de veludo que revelava um delicado anel de safira. Quando propus aquele contrato, estava buscando apenas uma parte do que realmente precisava. Achava que queria apenas uma herdeira, uma continuação do meu nome. Fez uma pausa, reunindo coragem. O que não esperava era encontrar você. Alguém que desafiasse minhas certezas, que visse além das minhas defesas, que me ensinasse que controle não é o mesmo que segurança. A voz dele ficou mais suave, mais vulnerável. Você me deu, Laura, sim, mas também me deu algo que eu havia desistido de procurar, a chance de amar novamente, de confiar novamente. Letícia sentiu lágrimas se formando, mas não fez movimento para interrompê-lo. Não sei o que o futuro reserva, continuou Eduardo, mas sei que quero enfrentá-lo com você ao meu lado, não como parte de um contrato, mas como minha parceira, minha confidente, minha esposa. Você se casaria comigo? Por um breve momento, Letícia visualizou o longo caminho que haviam percorrido, desde o escritório frio, onde assinaram o acordo inicial, até esta varanda ensolarada, onde agora planejavam um futuro permanente juntos. Sim, respondeu ela simplesmente, seu coração transbordando. Sim, Eduardo. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, não era apenas um símbolo de compromisso, mas de transformação. De como duas pessoas que inicialmente buscavam apenas uma solução prática para seus problemas individuais, haviam encontrado, inesperadamente, o caminho de volta um para o outro. De dentro da casa, o choro suave de Laura se fez ouvir através do monitor de bebê. Parece que ela aprova, riu Letícia, enxugando as lágrimas de alegria. Enquanto subiam juntos as escadas para atender sua filha, Letícia pensou no contrato original guardado em alguma gaveta, agora substituído por promessas muito mais significativas. O que começara como um acordo frio de negócios havia se transformado no mais improvável contrato. Um contrato de coração, selado não com assinaturas em papel, mas com amor, confiança e a promessa de um futuro compartilhado. Alguns contratos são feitos para serem quebrados. Outros, como descobriram Eduardo e Letícia, são apenas o começo de algo muito maior. Algo que nenhuma cláusula legal poderia jamais capturar ou conter. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.